Fala galera, Herbert Granville na área, aqui do canal Poder Manifesto. Estamos aqui para estar compartilhando uma palavra de vida, uma palavra viva e eficiente para a sua vida. Uma pergunta que tem rodeado a minha mente e que até mesmo já expus isso em algumas pregações, falando para algumas pessoas é: o que faz da igreja igreja? O que faz da igreja igreja? Muitas pessoas muitas vezes têm uma visão muito distorcida a respeito da igreja. A respeito tanto da igreja local, como também da igreja o ser. Porque nós somos igreja. Mas o que faz da igreja igreja? Que ensinamentos ou postura a Bíblia nos orienta a ter como o corpo de Cristo, como a noiva do Senhor, como aquele ou aquela que representa a Deus nessa terra? É interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11, pela primeira vez a palavra igreja aparece na Bíblia. O texto bíblico vai dizer que grande temor se apoderou de toda a igreja. Em meio a esse tempo de crise que todos nós temos vivenciado, muitas pessoas têm buscado cada vez mais um sentido para a vida. Muitos têm se questionado a respeito do significado da vida ou querem ter aquela sensação de propósito. Eu nasci para quê? Qual o meu objetivo de vida? O que eu devo fazer? O que muitas vezes estão esperando de mim? É interessante a gente pensar nessas coisas porque muitas pessoas, muitas vezes, estão buscando significado nas fontes erradas, nas fontes que são oferecidas erroneamente por aí. E quando eu falo fontes que são oferecidas de uma maneira errada, é porque são fontes que não preenchem o nosso vazio, que não preenchem o nosso coração. E muitos sabem disso. Muitos sabem que não há esse preenchimento. Jesus afirma que as palavras ditas por ele não são apenas dele. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, a palavra de Deus vai falar justamente sobre isso. Jesus Cristo diz: "O Pai que vive em mim, este está realizando a sua obra." Jesus Cristo vai dizer que as palavras não são apenas dele, mas são do Pai que vive nele, do Pai que vive em mim. Deus continua trabalhando hoje por meio da proclamação do Evangelho, por meio das boas novas ou da boa notícia, ou como eu já li em alguns comentários, por meio da bela história da salvação. Em primeiro lugar, o que faz a igreja é a proclamação da palavra de Deus. Nós precisamos proclamar a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que faz com que todo ou qualquer ser humano venha ter verdadeiramente uma mudança de vida e uma mudança para melhor. E uma mudança não apenas porque vai preencher um determinado vazio, não somente por isso, mas porque é algo que vai trazer plenitude. Vai deixar o ser humano completo. É mente, é alma, é espírito, é o ser humano todo. Sabe, meu querido, o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma palavra missionária. Portanto, a igreja ela precisa estar centrada nas missões. Precisa estar centrada na missão de Deus. É impossível estarmos comprometidos com o Evangelho sem estarmos comprometidos com a sua proclamação. Precisamos pregar a palavra. Mas como nós podemos proclamar? Muitas vezes pensamos sobre o que pode ser incluído ou colocado na missão que Deus espera da igreja. Enquanto que devemos perguntar que tipo de igreja Deus quer para o objetivo da sua missão. Eu posso me perguntar que tipo de missão Deus quer para mim, sendo que o que eu devo perguntar é que tipo de mim Deus quer para a sua missão. É quase impossível falar sobre evangelismo sem as pessoas gemerem por dentro. Sabe por quê?
porque muitos não fazem. Por isso entenda que falar de Jesus não é um bicho de 7 cabeças, claro que não. O Evangelho, ele precisa ser algo relacional, onde cultivamos uma amizade, demonstramos carinho, mas também o Evangelho ele precisa ser intencional, onde no devido tempo eu mostro os meus objetivos ou a ação que Deus quer fazer sobre a vida das pessoas das quais eu me relaciono. E esse espaço de ser ouvido, ele precisa ser conquistado. Em segundo lugar, o que faz a igreja é o nosso amor uns aos outros. Atos, capítulo 4, versículo 32. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. O nosso amor uns aos outros é que proclama a verdade do Evangelho a um mundo observador e incrédulo. Portanto, deixe de egoísmo. Não ache que a igreja é sua. Não ache ou não tenha atitudes das quais muitas vezes demonstram ou querem demonstrar ou passam a seguinte mensagem de que você é o dono da igreja, porque não é. Quem é o dono da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é sua, a igreja é do Senhor. E você precisa receber a direção do Senhor para agir de acordo com a vontade do Senhor. E é interessante que o grande mandamento deixado pelo Senhor Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar ao próximo como a si mesmo. O nosso amor uns aos outros, na intensidade que imita e corresponde ao amor de Jesus por nós, é evangelístico. Sabe por quê? Porque as pessoas vão perceber, porque as pessoas vão notar, porque as pessoas que adentrarem a sua igreja ou que verem o comportamento dos cristãos fora da igreja vão perceber que existe algo diferente. Existe algo recheado de amor. Jesus Cristo nos chama para um estilo de vida de amor. E o Deus invisível se torna visível por meio do amor do povo de Deus. E por último, na nossa breve, porém importante reflexão, o que faz a igreja é a nossa koinonia. Atos capítulo 2, versículos 32, 34 e 35. A palavra utilizada no Novo Testamento para comunidade é koinonia, traduzida por comunhão, comum, compartilhar, participação. Porém, a visão de vida que predomina hoje é a de um indivíduo sozinho e heroicamente fazendo malabarismo com várias responsabilidades. Família, amizade, carreira, lazer, tarefas domésticas, decisões, dinheiro. Presta atenção, meu querido. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos compartilhar com as pessoas das quais são confiáveis e têm um bom testemunho, compartilhar a respeito das nossas necessidades, dos nossos desafios, das lutas que nós enfrentamos, porque no mundo tereis aflições. Você não pode levar tudo sozinho, porque você pode tropeçar e cair. Você precisa de pessoas. Você precisa do corpo de Cristo, daqueles que são cristãos, cristãos maduros e, é claro, saudáveis, para assim poderem te acompanhar, para assim poderem te dar palavras de ânimo. Isso é koinonia, isso é comunhão, isso é participação. Isso é ser igreja. Observe a igreja de Atos, no capítulo 4, versículos 32 ao versículo 35. Uma igreja que compartilhava, uma igreja que amava. E por causa do amor, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja, ela precisa te ajudar ou te ensinar a dar, a compartilhar e também a receber. Todos são responsáveis por todos. Somos irmãos. O que faz a igreja é sim a palavra viva, de transformações e mudanças. O que faz a igreja é sim o relacionamento. São os relacionamentos intencionais. É a proclamação. O que faz a igreja
É o amor demonstrado em ação por uma comunidade que se importa, uma comunidade que ama. O que faz a igreja é a nossa koinonia, a nossa comunhão, o compartilhar, é o querer participar. Portanto, como eu disse nessa breve reflexão, que o Senhor Jesus venha estar trabalhando no seu coração e na sua mente sobre o real sentido, sobre o significado de ser igreja. Não esteja apenas dentro de um templo, mas que em nome de Jesus, que o próprio Espírito Santo venha estar sempre dentro de você, presente na sua vida, fazendo assim que você seja igreja. Igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja da qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar para buscar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.